Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias da tão esperada sexta-feira. Começamos falando de pandemia. Ocorreram algumas mudanças no enfrentamento da doença. A Anvisa aprovou hoje a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. Está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota. No entanto, dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos, a obrigação do uso de máscaras continua mantida. O desembarque deve continuar sendo feito por fileiras, assim como os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. Agora vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,38% da população, enquanto 77,41% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 43,14%. E ainda sobre o assunto, foram confirmados 664.641 mortos por Covid-19 aqui no Brasil desde o início da pandemia. A tendência ainda é de estabilidade. O Brasil confirmou mais 125 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.641. Também foram registrados 21.344 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.639.130 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 106 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 4% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 16.421 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 32% em relação a 2 semanas. E agora falamos aí dos destaques internacionais. Os Estados Unidos vivem uma escassez severa de leite para bebês que preocupa pais em todo o país. A Casa Branca já prometeu trabalhar para superar o problema. Em uma coletiva nesta quinta-feira, a secretária de imprensa Jen Psaki disse: o presidente Biden ordenou que o governo trabalhe urgentemente para garantir que a fórmula infantil seja segura e disponível para famílias em todo o país durante o recall voluntário da fabricante Abbott. Este trabalho está em andamento há meses. O presidente conversou com varejistas e fabricantes, incluindo os CEOs do Walmart e da Target, para fazer mais para ajudar as famílias em todo o país a comprar a fórmula. A escassez de leite infantil que atinge os Estados Unidos já preocupa pais de crianças pequenas. Vai chegar um momento, provavelmente nos próximos 2 meses, meu bebê tem apenas 8 meses. Então é provável que quando estiver com 10 meses, eu vou depender muito da fórmula. E é isso que me preocupa. Até agora, esta mãe tem contado com amigos e familiares que enviam embalagens de leite cada vez que encontram uma, seja em Boston, Nova York ou Baltimore. Na origem da escassez estão os problemas na cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra em decorrência da pandemia de Covid. Mas a situação piorou ainda mais quando, em fevereiro, após a morte de 2 bebês, a farmacêutica Abbott anunciou a retirada voluntária da produção de leite em pó de uma fábrica em Michigan. Uma investigação oficial não encontrou nenhuma evidência de que as mortes estavam ligadas ao produto, mas a fabricação ainda não foi retomada. Que preocupante. Bom, e agora falamos de esporte. O astro argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, liderou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela segunda vez, com um lucro estimado de 130 milhões de dólares em 2021. O único brasileiro a estar entre os 10 melhores colocados é o atacante Neymar, também do PSG. O ano de 2021 foi muito bom para Lionel Messi.
Além de conquistar sua 7ª bola de ouro, prêmio concedido pela revista France Football, o argentino também garantiu o topo entre os atletas mais bem pagos do mundo. A tradicional lista divulgada pela revista Forbes estimou um lucro de 130 milhões de dólares, mais de 650 milhões de reais. Em 2020, o irlandês Conor McGregor, atleta de MMA, ficou no topo da lista impulsionado pela venda de uma marca de uísque. A segunda posição em 2021 foi de LeBron James, astro da NBA atualmente no Los Angeles Lakers, com mais de 121 milhões de dólares, mais de 620 milhões de reais. A terceira colocação ficou com Cristiano Ronaldo do Manchester United, com 115 milhões de dólares, quase 600 milhões de reais. Completam o top 5 Neymar, também do PSG, e o jogador de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors. Também entre os que mais ganharam está o lendário tenista Roger Federer, com grande parte das receitas obtida fora das quadras, já que o suíço vem sofrendo inúmeras lesões nos últimos anos. O boxeador mexicano Canelo Álvares, na 8ª posição do ranking, vive uma situação oposta, já que quase 95% do que faturou no último ano veio através de vitórias no ringue. E como é sexta-feira, é dia de mais uma dica bem especial para você de casa. O ômega 3 é um tipo de gordura boa que tem potente ação anti-inflamatória e que por isso pode ser utilizado para controlar diversas doenças. Ele é encontrado em alguns alimentos, mas pode ser consumido como suplemento na forma de cápsulas. Elas são vendidas em farmácias, drogarias e lojas de produtos naturais. Existem vários tipos e quem traz essa dica para a gente é a nutricionista a doutora Luana Cardoso. Vamos conferir. Oi, Paty! Hoje eu quero dar uma dica para você e para todas as pessoas. Melhorar a sua alimentação através do consumo de ômegas, que são ácidos graxos essenciais que o nosso corpo não produz. Por isso que nós precisamos adquirir através da alimentação. O ômega 3 faz parte da nossa composição cerebral. Os nossos neurônios têm uma camada protetora chamada bainha de mielina. E nela tem compostos como ômega 3. Então melhora a capacidade de memória, de cognição, de aprendizado. O ômega 6 melhora o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa. E o ômega 7 atua nos pacientes que têm diabetes e também prevenindo para que não se tenha. E ainda o ômega 9. O ômega 9, ele atua na nossa pele, na cicatrização, no reparo. Por isso, a importância de uma alimentação equilibrada. E todos esses ômegas nós encontramos nos alimentos e também no óleo de avestruz. Por isso que é tão importante a gente se cuidar. Muito bem, já vou incluir aí na minha vida. Essa edição fica por aqui, obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!